O vídeo de hoje trouxe discussões ocorridas na CGADB 1938, como, por exemplo, disciplina nas igrejas, profecias divinas e profecias falsas, entre outros assuntos. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em história e teologia como, do por exemplo, protestantismo no disciplina Brasil. nas igrejas, Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Ocorridas na CGADB 1938, como a 7ª CGADB ocorreu em Recife, no Pernambuco, entre os dias 5 e 11 de agosto de 1938. Samuel Nistron era o presidente, José Bezerra da Silva, seu vice, José Menezes, primeiro secretário, e Virgil Smith, o segundo secretário. Notícia da Convenção Geral em Recife. Entoando o hino 307, o presidente leu Colossenses 3, do 15 ao 17, falando acerca do valor da paz de Cristo que deve ocupar o primeiro lugar em nossos corações. Estamos a falar do assunto a Constituição da Igreja. Falou um irmão citando Atos 15, do 30 ao 32, do 20 ao 27, do 27 ao 31, e chamando a atenção dos presentes para os diferentes ministérios da Igreja, assunto este que despertou a atenção dos irmãos, dando margem a outras citações de textos bíblicos. Outro membro leu Hebreus 8:5, falando da planta da igreja, a qual nos foi dada pelo Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, e como é necessário edificar a casa, seguindo a planta, para que o trabalho seja reconhecido por Deus. Ainda outro irmão leu Efésios 4, do 1 ao 12, sendo ladeado com os versos 15 a 17 de Filipenses 3. O assunto está bem encaminhado e a palavra mais viva no momento é apóstolo. O irmão mostrou que o apóstolo de Deus a Israel foi Jesus. Os de Jesus foram os 12 discípulos e que, na atual dispensação, o Espírito Santo chama apóstolos conforme quer. O irmão leu 3 João, verso 9, e mostrou que quando o apóstolo não for recebido, faça como Jesus ensinou, isto é, sacuda o pó dos sapatos e continue a viagem para um lugar onde seja recebido. O assunto ficou aberto e encerrada a 4ª reunião, por se haver esgotado o tempo. A reunião findou com a oração e agradecimento a Deus pela luz recebida sobre o importante assunto. Os obreiros das Assembleias de Deus, cujos nomes estão registrados na primeira ata desta convenção, se reuniram no Templo de Recife às 8h50 da manhã do dia 9 de agosto de 1938 e, após 30 minutos de oração, cantaram o hino de número 62 e leram o versículo 1/10 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Por voto unânime foi resolvido estudar a igreja em sua fase externa. Em primeiro lugar, foi estudado o problema de disciplina nas igrejas. Neste assunto falaram diversos irmãos e houve geral acordo nos seguintes pontos. 1. Deve haver correção e repreensão para todos os membros da Igreja que procederem desordenadamente, não havendo nisto diferença entre nacionalidades e ministérios. 1 Timóteo 5:19, Mateus 18:15, 2 Tessalonicenses 3, 6 e 14. Não se pode fazer regras invariáveis, mas, geralmente, o processo de correção deve ter origem com algum do ministério da Igreja e ser levado diante da Igreja quando, apesar de todos os esforços do ministério, o desordenado não se arrepender. Mateus 18, do 15 ao 17.
É bíblico excluir membros culpados de certos pecados, mas esta correção não pode ser feita pelo pastor só, nem tampouco pelo ministério, mas sim pela igreja. 4. Visto que os pastores das Assembleias de Deus são consagrados pela cooperação de pastores de outras assembleias e não só por uma igreja local ou o ministério de uma igreja local, a disciplina dele deve também ser feita com a cooperação de pastores experimentados, convidados pela assembleia em que há dificuldades, como foi a prática desde o princípio deste trabalho. Estes devem agir em conjunto com a igreja local. Em seguida, houve diversos discursos sobre o valor de dons espirituais e os perigos que os acampam. Todos que falaram mostraram grande desejo de ver os dons manifestados em todas as assembleias e reconheceram o seu grande valor na direção e vida espiritual das igrejas e dos crentes em particular. Reconhecemos que onde há profecia divina, também pode haver falsa. Há 3 fontes de inspiração: Deus, o homem e o maligno. É preciso que haja discernimento para não haver engano. Porém, no cuidado contra a profecia falsa, há o perigo de desprezar profecias e extinguir o Espírito. Deve haver balanço para que o Espírito Santo tenha liberdade nas assembleias e o maligno seja impedido. É importante lembrar-se que a direção da igreja é pela palavra de Deus e pelos ministros que ele nela coloca. Terminar a hora dedicada a esta reunião, após uma oração de agradecimento, foi encerrada a 6ª sessão da convenção. Foi resolvido por unanimidade que doravante o nome das convenções será substituído pelo seguinte nome: Estudos Bíblicos para os Trabalhadores da Assembleia de Deus. Esses estudos bíblicos servirão para promover a unidade da palavra de Deus no espírito e no amor fraternal, e as reuniões de obreiros realizadas não intervirão na administração das Assembleias de Deus locais, senão com conselhos para o estabelecimento da unidade entre as Assembleias de Deus. Depois de ter sido aprovada esta resolução, o irmão dirigiu uma oração de agradecimento a Deus. O Castberg apresentou o seguinte assunto: a nossa literatura. Este assunto diz respeito ao mensageiro da paz e, como o irmão Castberg é redator do referido órgão, pediu à convenção que apresentasse uma pessoa para substituir, visto ele ter de se retirar para a Suécia em novembro próximo. Foi apresentado o irmão Samuel Nistron e a convenção aprovou a proposta. O irmão Paulo Leivas Macalão apresentou à convenção de melhorar a forma dos endereços no Mensageiro da Paz e foi deliberado que os endereços das Assembleias de Deus no Brasil sejam publicados no Mensageiro da Paz, contendo as primeiras iniciais de cada pastor e o sobrenome. Este parecer foi aprovado por todos. O irmão Castberg falou acerca do inário Harpa Cristã com as respectivas músicas, dizendo que, em virtude do mesmo demorar muito a sair, que seja publicado um suplemento de 100 hinos da harpa cristã, dos mais cantados, até que saia o referido inário. Este parecer agradou bem a todos, sendo aprovado. Em seguida, o presidente fez uma pequena exposição dizendo do êxito da convenção e da alegria que sentia entre os irmãos, velhos e novos trabalhadores. O pastor local fez sentir aos convencionais sua alegria, fazendo votos ao Altíssimo para o bem de todos. Esgotando-se a hora, foi encerrada a última reunião com oração de agradecimento, despedindo-se os irmãos alegremente. Permaneça o amor fraternal. Hebreus 13:1.